Olá, amigos do Facebook, boa noite, Rosinha. Boa noite a vocês. Olha, nós convocamos nossos amigos para que vocês possam entender esses acontecimentos dos últimos dias, dessa covardia feita contra mim pela Justiça de Campos mais uma vez. Eu confesso a vocês que desde que eu entrei com essa documentação toda aqui, tá dando para ver bem em casa? Mais para cá. Essa documentação aqui é uma notícia crime contra Sérgio Cabral, contra Pezão, contra Regis Pfister, contra o Rei Arthur, contra pessoas da Justiça, do Ministério Público, a maioria delas já presa, né? Começaram as perseguições contra mim e contra a minha família. Eu quero dizer que absolutamente, totalmente sem fundamento, essa denúncia que foi aceita pelo juiz de Campos, que chegou agora há poucos dias na cidade, veio de outra cidade, alegando que nós pagamos por casas ao Odebrecht e que essas casas não foram feitas. A Rosinha vai explicar, nós só pagamos pelas casas que foram feitas. Verdade, garotinho. Não é isso, Rosinha? Inclusive foi muito noticiado, nunca se mostrou uma casa pronta da que eu fiz para a população de Campos, só mostra as casas inacabadas ali em Ururaí. Casas essas que eu não paguei a empresa Odebrecht, inclusive a Odebrecht entrou com uma ação contra a prefeitura. Essa é até uma pergunta interessante. Por que a Odebrecht, que está com uma ação na justiça contra a prefeitura na gestão da Rosinha? Dizendo que teve prejuízo. Dizendo que teve prejuízo, ela... Por quê? Deixa eu explicar para a população. Quando a gente faz uma licitação e uma empresa ganha a obra, ela só passa a ser de responsabilidade do gestor público quando a obra é entregue pronta. Enquanto ela está sendo feita, ela é de responsabilidade da empresa que ganhou a licitação, para tomar conta, para não ter pessoas entrando sem autorização, né? Então a gente vai pagando de acordo com as medições da obra. Acontece que essas obras que eles estão falando das casas de Ururaí, eu não paguei. Tanto não paguei que a Odebrecht abriu uma ação contra a prefeitura, dizendo que tinha que ter prejuízo. E aí, garotinho, o que mais a imprensa explorou foi superfaturamento, que nem foi aceito pelo juiz. O Ministério Público apontou um superfaturamento que o próprio juiz diz que não tem como dizer que teve. E não teve, porque senão a empresa não ia entrar contra a prefeitura dizendo que teve prejuízo. E outra coisa, garotinho, quando eu falo em casa para as pessoas, nós não fizemos uma casa popular simplesmente. Comparado ao governo federal, por exemplo, que nós ajudamos no final do governo a levar casas do Morar, Minha Casa Minha Vida, do governo federal, né? O preço eram pequenos, a diferença, só que quando eu falava em casa, a minha não era só a casa, era a casa com água e esgoto, com todo o saneamento completo, com asfalto, com calçada com acessibilidade, iluminação pública. Foram bairros novos que nós fizemos. Uma casa que não é popular, porque a nossa casa tinha piso frio, tinha laje, coisas que casa popular não tem, tinha chuveiro quente, tinha textura na parede. Eu dei uma casa digna para as pessoas. Então não vem com essa história de falar que todos os nossos programas sociais tiveram problemas, que nós trabalhamos foi para o povo trabalhador, o povo sofrido, e não teve nenhum superfaturamento de obras nas casas que nós fizemos para o povo de Campos, senão a Odebrecht não teria entrado na justiça contra a prefeitura. E o que está rolando até hoje na justiça, não teve nem conclusão ainda, não é, garotinho? Isso. Foi pedido uma perícia para ver se
é devido exatamente àquilo que eles estão pedindo uma perícia que não foi feita até hoje. Né? Então, como é que podem dizer que teve superfaturamento se nem a perícia que foi pedido na justiça ainda foi feita? Olha, eu queria pedir a você que está assistindo que você compartilhe, tá? Que você comente, porque, olha, com toda sinceridade, eu vou dizer uma coisa aqui a você que está assistindo agora essa live aqui. Eu às vezes fico pensando se valeu a pena ter posto a minha cara na reta, a minha família na exposição que ficou, os meus amigos, o meu grupo político, simplesmente porque eu tive a coragem, que algumas pessoas não tiveram, de denunciar o esquema montado no Rio de Janeiro. Esquema esse que envolve deputados, envolve governador, envolve uma quantidade enorme de empresários e, segundo declaração feita pelo doutor Marcelo Bretas, é uma pena que a Lava Jato não tenha chegado no judiciário, porque nós não estamos respondendo Lava Jato nenhum. Nosso aqui é juiz de campos. Juízes. Ou seja, o caso é... Vem sempre de campos. Vem sempre de campos porque o interesse dessas pessoas é tentar nos aniquilar politicamente, confundir as pessoas. Se fosse uma coisa aqui no Rio, né, as pessoas poderiam ver que foi feito. Olha, em Campos, quem é que vai lá? Né? As obras que você está falando. Né? Exatamente. Mas, garotinho, até aqui pelo Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, as pessoas reconhecem tudo que nós fizemos na época que nós éramos governadores. O fato é que existe uma perseguição contra a família Garotinho. Porque o Garotinho denunciou. Garotinho, toda vez você fala da notícia crime. Claro, tudo começou aqui. E eles ficam tentando inventar coisas contra nós para abafar o que está aqui. Que, afinal de contas, tem gente aqui do Judiciário que está respondendo no CNJ, que está lá pronto, né, concluso na mão de um ministro, de um juiz, enfim, do que for, e nada anda. Já teve um procurador preso, que está aqui na notícia crime. Nós mexemos com pessoas grandes. O chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Estado, foi preso. Que você, quando entrou com essa notícia crime aqui no Estado do Rio de Janeiro, no Ministério Público daqui, nada andou. Só andou quando você entrou no Ministério Público Federal. Ou seja, o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, um núcleo que pertence a esse do Judiciário, não está satisfeito com as notícias crimes que o meu marido apresentou. E tem nos custado muito caro isso. Agora muito mesmo. Caro. Será que valeu a pena você saber que Sérgio Cabral roubou o Rio de Janeiro? Que Pezão roubou, que essa turma toda que está presa assaltou e você deixou de ter saúde, você deixou de ter casa, você deixou de ter melhorias pelo roubo dessa gente? Valeu a pena o Garotinho ter denunciado isso tudo? Rosinha. Porque hoje nós estamos pagando um preço muito caro por isso, Garotinho. Rosinha, o que me entristece, né, é que, por exemplo, jornalistas da TV Globo fazendo comentários, tá vendo? Falava de Sérgio Cabral, mas é a mesma coisa, Jornalista não é bobo, não, é inteligente. Se quiser falar a verdade, você fala, mas o seu chefe não deixa, infelizmente. Primeiro, isso aqui não é nenhuma condenação, é uma denúncia. Isso vai ser apurado, uma denúncia. E o que foi apurado, em cima do que você mostrou, as pessoas estão presas. Sérgio Cabral está condenado já há 233 anos. Este caso que foi feito agora pelo Ministério Público, esse aqui, isso é uma denúncia. A minha notícia crime já resultou na prisão e condenação de vários desses homens públicos sem espírito público, que não pensaram no povo, que não olharam pelo povo. Primeiro ponto que eu queria destacar: jornalistas da Globo. A Globo tem moral para falar de alguém? Todo mundo
conhece o esquema da Globo denunciado por mim através de um requerimento para instalação da CPI da CBF de Ricardo Teixeira, que envolvia o diretor da Globo, que acabou sendo preso. J. Ávila, depois veio falecer, mas foi preso pela promotoria do Brooklyn, denúncia feita por mim. É duro porque, como disse Rosinha, nós passamos muita dificuldade por causa disso tudo. Dificuldade, primeiro, as pessoas ficam em dúvida, duvidam da sua honra, da sua palavra, da sua atitude como político. Para essas pessoas, eu quero dizer o seguinte: aqui, aqui, onde vocês estão vendo aqui essa denúncia aqui, tá? Que tem 1000 páginas, mais de 1000 páginas, só inicial, contra todos eles, eu provei enriquecimento ilícito. Dessas pessoas aqui. Por exemplo, quando eu denunciei o primeiro da lista, Sérgio Cabral, eu coloquei lá, casa de Mangaratiba, conta no exterior, casa no exterior, dinheiro depositado em offshores pelo mundo inteiro afora. Eu provei. Mostra uma conta minha no exterior. Onde é que está? Mostra uma fazenda minha. Seu Jorge Pisciani, nós mostramos com fotografia as fazendas dele em Uberaba, em Uberlândia, o esquema que ele montou com a pedreira, onde o dono da pedreira era um defunto. Os esquemas que foram montados por essa gente toda que está presa graças ao trabalho que eu fiz. Fui eu que fui ao doutor Rodrigo Janot, à época, e protocolei. Então, estou sendo vítima já há anos dessa retaliação. Isso tem prejudicado a minha saúde. E desde que você entrou com essa notícia crime, garotinho, que foi em novembro de 2016... Não, que 2012 a primeira vez. A primeira vez, né? A primeira vez. Mas lá em Brasília, quando você reapresentou... 2012, reapresentei em 2016. Em 2016, que a nossa liberdade começou a ser, enfim, disso tudo que vocês sabem, de não levar ao cárcere por conta disso aqui, foi logo depois. Olha, eu quero... E não parou mais e não sei quando isso vai parar, eu espero que pare, né? Eu quero dizer a vocês que isso destruiu a minha saúde, a saúde da minha família, isso causou problemas nos meus filhos, isso causou problema na minha imagem como homem público. Hoje mesmo, eu e Rosinha recebemos aqui uma citação de que eu, como radialista, eu sou o único ex-governador que trabalha na sua profissão. Não, eu também. Você, nós, né? Nós. Uma carta de rescisão de contrato, demissão da Rádio Tupi. A Rádio Tupi mandou a gente embora. Ou seja, covardia. Quem é que vai pagar por todo esse prejuízo? A nossa vida, a nossa honra, a nossa imagem pública, o nosso emprego, porque da outra vez, garotinha, a Rádio Tupi, você tinha um programa de segunda a sexta, te tiraram do ar. Rosinha, agora a gente está trabalhando sábado e domingo, tiraram a gente do ar. Quem é que vai pagar pela nossa saúde? Quem vai se responsabilizar por tudo que está acontecendo com a gente? E eu quero dizer o seguinte... A quem a gente recorre? Eu quero me dirigir especialmente agora à população de Campos, depois você vai fazer o mesmo. Nós sabemos de onde está partindo isso em Campos. Nós sabemos. Eu não vou, em momento algum, ser irresponsável de falar aqui, mas nós sabemos, né, Rosinha? Nós sabemos. Nós temos e tivemos até a iniciativa de ir ao Ministério Público aqui no Rio, avisar, antes disso tudo, que a gente já sabia, antes de acontecer, avisar que isso iria acontecer. Tivemos com o Dr. Gussin, o promotor, Dr. Gussin, avisamos. Nós fomos eu, você, o advogado Clarice Vladimir
e comunicamos ao Ministério Público aqui no estado, ao Dr. Gussen, que isso estaria acontecendo, que um juiz de Miracema estava sendo promovido para Campos para fazer o que fez. Nós comunicamos, nós fomos ao gabinete dele. Bom, eu gostaria de concluir pedindo a você que compartilhe, tá? Compartilhe o máximo que você puder essa mensagem. Eu quero falar... E quero aqui dizer, olhando nos seus olhos, falando ao seu coração, eu não me arrependo de ter denunciado esses bandidos do Rio de Janeiro. Não me arrependo. E se eu fiz alguma coisa errada, que se mostre. Se eu tenho conta no exterior, mostra a minha conta como eu mostrei a deles. Se eu tenho fazenda, mostra onde está a minha fazenda. Se eu tenho mansão, se eu tenho alguma coisa irregular, se eu tenho ouro escondido, se eu tenho alguma coisa, mostre. Agora, ficar com ilações, hipóteses, que fulano falou, pelo amor de Deus. Garotinho, isso é covardia. Todas as vezes. A justiça não foi feita para fazer covardia. Foi para fazer justiça. Foi para fazer justiça. E não é o que tem acontecido. Agora, garotinho, toda vez que entraram na nossa casa, essa última vez, entraram, já chegaram na minha frente perguntando: você tem arma, tem dinheiro, tem droga, tem cofre dentro de casa? Mas já entraram assim, de uma forma absurda, arrogante. Inclusive, eu comuniquei ao meu advogado que já entraram filmando, que eu acho que isso é proibido, e não consta nos autos que eles estavam filmando. E eu quero dizer que todas as vezes que entraram na nossa casa, nunca acharam nada, e nem vão achar. Nem vão achar. Entraram de novo, acharam o quê? Nada. Levaram o telefone. Levaram os nossos telefones. Nós estamos sem o telefone, agora que a gente está providenciando, né, para a gente tentar aqui usar um aparelho, e levaram o nosso computador, né? Então, mais uma vez não encontraram nada, diferente das outras pessoas. Na casa do Gedel acharam aquelas malas cheias de dinheiro, né? Acharam aquelas joias todas, da Adriana Anselmo, né? Mas tudo em muita quantidade, tudo do bom e do melhor, de tudo muito caro. Acharam as contas no exterior, acharam tudo. O que acharam nosso? Para dizer que nós recebemos propina de alguém. O que acharam nosso até agora? E olha, mesmo acharam laranja nosso? Mesmo... Não acharam. Acharam joia? Não. Acharam conta no exterior? Não. Acharam dinheiro dentro da minha casa? Não. Ô, Rosinha, acharam arma? Que arma? Só se for as nossas bíblias, cara, que é a arma que eu tenho. Eu estou revestida de Deus. É isso que a gente tá. Mesmo com o juiz, né, tendo rejeitado o pedido do Ministério Público de superfaturamento das obras, ele não aceitou essa denúncia do Ministério Público, toda hora dá na televisão sobre superfaturamento de obras. Superfaturamento de obras, como se as obras fossem superfaturadas. Isso é fake news. Isso é fake news. Fake news ao vivo na Globo. Agora eu pergunto a você que está nos assistindo agora: deputados de todos os partidos, seja de direita ou de esquerda, foram à televisão, à tribuna da Câmara, da Assembleia, dizer que isto aqui é um absurdo que fizeram contra nós. Advogados do Brasil inteiro, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, pessoas que estão nos telefonando do país inteiro, dizendo é um absurdo, covardia. As pessoas estão ligando para os nossos amigos, de pessoas que sabem quem está ao redor aqui, para os nossos filhos, ligando o tempo todo. Vladimir fez uma declaração muito importante lá na Câmara de Deputados. Clarissa não foi para a Câmara porque ficou aqui cuidando junto com o advogado da nossa soltura. Nós não ficamos nem 12 horas, fomos lá por pura perseguição mais uma vez, porque não encontraram nada na nossa casa,
O próprio desembargador Ciro Darlan disse que isso é um jargão contra nós que estão fazendo. Ele falou do juiz de primeira instância, foi contra a atitude do juiz ter mandado prender. Todas as nossas prisões foram de primeira instância. O Brasil está discutindo se volta a valer a Constituição, que é só depois de transitado ou julgado, ou ainda de segunda instância. As nossas prisões são de primeira, sempre com o juiz de Campos. Onde nós vamos parar com isso? Não respeitando a Constituição, não respeitando a lei, chega e manda prender. Nós não estamos no governo, nós não temos contato com esse pessoal que eles falam que são as testemunhas. Está provado isso, inclusive o desembargador cita isso. Nós não temos contato com o pessoal da própria empresa para poder chegar e mandar fazer uma prisão preventiva de uma coisa que estão catando de 2008 para cá. Bom, é um absurdo. Eu quero agradecer a todos vocês, lamentar a atitude da Rádio Tupi, que afinal de contas... Nem nos chamou para uma conversa, mandou para o e-mail de uma amiga minha a nossa rescisão. Eu quero dizer que eu, como comunicador, tenho muito orgulho de trabalhar na emissora. Já trabalhei em várias outras emissoras, eu não estou aqui para culpar ninguém. A população sabe que eu tenho minhas mãos limpas. A população sabe disso. E que se eu não tivesse, eu não teria acusado, provado e ajudado o Ministério Público Federal a botar na cadeia esses bandidos que foram membros do Poder Executivo do Rio de Janeiro, do Poder Legislativo do Rio de Janeiro, do Poder do Ministério Público, Tribunal de Contas e também do Judiciário. Infelizmente, como disse o doutor Marcelo Bretas, a Lava Jato não chegou no Judiciário. Mas não chegou por quê? Prova tem. Não chegou por quê? Então, eu me despeço de todos vocês. Não, garotinho, eu quero pedindo que você compartilhe, por favor. Eu quero mandar uma mensagem para todos que estão acompanhando a live, mas eu quero mandar em especial para a população de Campos que nos conhece mais, porque a população de Campos, garotinho, ela entra dentro da nossa casa. A nossa casa sempre foi aberta para o povo, e a nossa casa lá só tem uma entrada e uma saída, é pela mesma porta que entra e sai, não tem como sair pelos fundos. A gente recebia as pessoas dentro da nossa casa, essas pessoas nos conhecem, quem era mais próximo ou quem não era. Campos é uma cidade do interior de médio porte, as pessoas praticamente se conhecem, sabe? A gente pode não ser perfeito porque ninguém é, mas conheceu a nossa administração. Eu quero fazer uma pergunta para o povo de Campos, eu quero deixar um diferencial marcado. Quantas casas o atual prefeito fez para vocês? Para o povo que precisa de casa? Porque é muito fácil chegar numa Rede Globo, aproveitar para dizer que não tem, que ainda tem gente precisando de casa. Tem, mas dentro do meu governo, do meu espaço como gestora, eu fiz muitas casas para o povo de Campos, com recurso próprio. Nós fizemos creche para a população de Campos, nós fizemos escola, nós fizemos abrigos para as crianças que precisavam estar tuteladas pelos juízes. O que o governo atual fez? Botou uma tenda para fingir que é um ponto de ônibus, que eu dei a passagem social para você do interior de Campos poder ter emprego na cidade, poder andar para onde você quiser. Eu igualei o preço da passagem. Botaram uma tenda para dizer que é ponto de ônibus. Essa tenda pertence a que empresa? Alguém já se perguntou? Será que o Ministério Público de Campos está preocupado em saber que isso aí que eles estão chamando de abrigo para o povo pertence a qual empresa? De um empresário que falou mal da gente na justiça,
que teve que trocar o nome da empresa, mas o dono continua o mesmo para conseguir uma boquinha no governo atual, porque só conseguiu depois que falou mal, assim como uma outra empresa. Rosinha, Aí, como eles não fazem obra, estão botando tenda para poder pagar a empresa, para justificar. Pô, olha, seu prêmio de você falar mal de Rosinha e Garotinho é ganhar alguma coisa da prefeitura. Assim eu entendo. Verifica se não é do mesmo... o mesmo empresário Rosinha, que falou da gente, que só trocou o nome da empresa. Não faltam... Campos está um caos, que agora as pessoas têm que pagar 2 passagens de ônibus para poder ir trabalhar. Olha só, não faltam denúncias de corrupção contra o prefeito de Campos e contra o seu secretariado. O Ministério Público não enxerga nada. Nada. Ele vai procurar mas quer assunto de procurar 2008. 2008, na minha campanha para prefeito da primeira vez. Para prender a gente agora, sem fundamento, como disse o desembargador? Por favor, né? Vamos fazer justiça, mas justiça com letra maiúscula. Porque o que está fazendo com a gente aí é perseguição, não tem justiça nisso não. Já foi dito por ministros, a gente vai bater palma para maluco dançar. Já foi dito por outro ministro que as pessoas não têm fé pública porque vivem trocando de depoimento. Já foi falado por outros ministros tanta coisa dos juízes que estão nos perseguindo no município de Campos, por promotores que nos perseguem do município de Campos. Será que ninguém acorda para isso? Ninguém acorda para o prejuízo pessoal, moral, ético, de vida pública, financeiro, por perder emprego. Quem é que vai pagar por isso? Quem vai responder por isso, por tudo que nós estamos passando? Mas nós continuamos a andar de cabeça erguida e estamos fortes na rocha, sabe por quê? Porque nós temos um Deus para adorar. E não venha me dizer que eu estou misturando Deus com política, porque acima de qualquer coisa, para mim, é Deus. Depois é a minha família, depois é o meu trabalho. Olha, obrigado a você. E se a gente está de pé, é porque nós confiamos neste Deus, que eu sei que é o juiz dos juízes e que fará a justiça na hora certa. Obrigado a você, e eu quero pedir que você compartilhe e tenha absoluta certeza, convicção, que mais uma vez, diferente dos outros, teve até um repórter que estava comentando, Sérgio Cabral foi preso, já está lá, ficou lá, e os outros ficaram lá. Garotinho, eles prendem e vê que não tem nada, solta, 4 vezes. Garotinho, prende para poder desgastar a gente, entendeu? Desgasta a nossa imagem pública e desgasta o nosso emocional. Porque tem gente que não se conforma. Eles não se conformam. Não é possível que ele não tenha conta no exterior. Não é possível que ele não tenha fazenda. Não é possível que eles não tenham a mansão escondida em algum lugar. Não tem não, cara. Sabe por quê? Eu tenho vergonha. Eu sou político para fazer política, para servir a população. Como disse uma jornalista da Globo News, né? A diferença entre ele e Cabral é que Cabral gostava de luxo e por isso foi pego. Porque ia para a França, comprava joias para a mulher, gostava de se exibir. E eles dois não, com aquele monte, aquele farrancho de criança adotada que eles têm. Ainda falaram que meus filhos andavam de velocípede na área nobre do palácio. Você não estava lá para ver? E é mentira. Eles tinham um quintal imenso no palácio para brincar, não precisava estar dentro do palácio para fazer nada não. E quem reformou aquele palácio a primeira vez e entregou reformado para a população foi Garotinho. Olha, Deus abençoe a todos vocês. Chega a ser ridícula. Eu gostaria de pedir, né, que vocês fiquem atentos, porque nós vamos ficar alguns dias aí fora do ar até resolver essa situação, mas nós vamos voltar a trabalhar em rádio, ter programa, não sabemos ainda qual é a rádio. Deus vai abrir, uma porta se fecha aqui, mas outra se abre ali, eu confio nisso. Tá bom? Então a gente conta com você para passar essa mensagem adiante, falar com as outras pessoas, e pode ter certeza, estão dizendo aí que o Ministério Público não aceitou a decisão, que vai recorrer, deixa recorrer. Quem não deve, não teme. Boa noite a vocês. Boa noite, Rosinha. Boa noite.